Opa pessoal, Weber aqui falando e hoje queria trazer aqui para vocês um vídeo sobre microserviços. Queria falar um pouquinho aí para vocês sobre isso, que eu vejo poucas pessoas discutindo sobre isso e acho que é um negócio bem legal aí da gente falar, né? Essa arquitetura de microserviços é uma forma bem legal de você conseguir estruturar os seus projetos aí, os seus apps, os seus sistemas independente da linguagem, né? Isso não tem a ver com Delphi, isso é em qualquer linguagem, qualquer projeto você consegue usar esse conceito de microserviços, né? Então hoje vamos falar sobre isso que é bem legal. Aproveitar aqui e deixar para vocês a minha lista VIP, né? É uma lista que o pessoal que está inscrito nela, eu divulgo por e-mail alguns materiais exclusivos. Então fica aí o convite para quem quiser acessar, receber aí uns materiais bem bacanas que vai diretamente no seu e-mail. Então é vip.99coders.com.br. Fica aqui também o convite para vocês se inscreverem aqui no canal, né? Para receber aí os novos vídeos, né? Quando são postados. E desde já, se você tem gostado dos vídeos aí, acha o conteúdo bacana, já deixa aí o seu joinha aqui nesse vídeo para que mais pessoas possam vê-lo aí no YouTube e isso ajuda a divulgar as aulas para quem possa se interessar pelo assunto. Mas entrando aqui no nosso microserviços, falar um pouco do conceito dele, né, que eu defini aqui de uma forma bem simples, que é uma forma de você criar um aplicativo único, composto por vários pequenos serviços, só que cada um executando a sua própria tarefa. Então é basicamente você descentralizar o que antes ficava tudo em um único bloco, né? Então você tinha lá, sei lá, o seu RP, que dentro de um único executável ele tinha o quantos a receber, quantos a pagar, o envio de e-mails, as rotinas de SMS, agora mais recentemente as rotinas de nota fiscal eletrônica, enfim, tudo isso ficava dentro de um único executável e isso dificulta, por uma série de motivos que a gente vai discutir aqui, a produtividade tanto dos programadores para desenvolver isso, depois para dar manutenção nesse código. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Eu trouxe aqui um exemplo do que eu chamei da arquitetura em bloco, né? Que é esse exemplo que eu estava dando do RP, que imagina que você tem aqui o seu aplicativo X. Quando eu falo aplicativo, isso pode ser um executável em Delphi, pode ser, não importa a linguagem. Eu chamei de aplicativo, mas pode ser tanto um exe como um APK, enfim. Não importa, o conceito é que é importante. Então a gente tem uma solução aqui completa que eu chamei de aplicativo X, que ela é composta pelo software, que é o quantos a receber, quantos a pagar, vendas, faturamento, controle de estoque. Então isso imagina que está tudo disso que eu chamei de software. E aí, além do seu software, você tem vários pedacinhos, várias rotinas dentro desse bloco de software, que uma manda e-mail, a outra manda um SMS lá para o teu cliente, quando o pedido foi expedido, depois manda um push para o cara, assim que a transportadora coletou, é responsável por gerar todos os relatórios do seu sistema, de vendas, de estoque, de compras. Imagina que tudo isso fica centralizado aqui dentro desse aplicativo X que a gente falou. Aí imagina uma situação em que por algum motivo, um desses serviços aqui caia. Sei lá, se algum web service que você usa, ou por algum motivo, alguma DLL do Windows que você tenta acessar ela que não funciona mais. Enfim, por qualquer motivo, ou uma manutenção que você precisa dar em algum desses itens aqui. Por algum motivo, qualquer um desses serviços possa falhar, a tua aplicação inteira entra em colapso e pode cair. Então percebe que você tendo isso tudo centralizado, isso é uma coisa bem comum de acontecer, que é uma coisa, um serviço seu cai, pode derrubar a tua aplicação toda. Então esse é um dos problemas aí dessa arquitetura em bloco, né? E o conceito de microserviços vem para tentar melhorar um pouco essa forma de desenvolvimento aí, né? Essa forma da gente construir os nossos projetos, que é basicamente você usar uma arquitetura não centralizada.
Então imagina aquele mesmo exemplo que eu dei anteriormente, o teu software ERP ali, só que agora ele não é mais aquele bloco de código grande. Você tem ele um pouco mais enxuto. É, vamos dizer que aqui ficou só, sei lá, o seu cadastro de clientes, por exemplo. E aí você separa isso em outros. Eu vou chamar de executáveis aqui para ficar mais fácil da gente entender, né? Você pode separar isso. Então você tem lá um executável para o seu módulo de clientes, CRM, enfim. Aí você tem um outro executável responsável só pelo envio de e-mails. Aí você tem um outro executável que gera os seus relatórios. Você tem um outro executável que envia aí o seu SMS. Um outro executável que envia as notificações push. Cada um acessando o banco de dados de forma independente. Às vezes até acessando bancos de dados diferentes, né? Não necessariamente você precisa estar acessando o mesmo banco. Então é como se fossem vários serviços rodando ao mesmo tempo, provendo informações para o teu software. Aí a grande sacada, o grande conceito é que, por exemplo, se o teu serviço aqui de push cai, só o envio de push é comprometido. O seu envio de e-mails, os relatórios, os SMS e o teu controle de clientes aqui continua funcionando normalmente. Essa é a grande sacada de você usar uma arquitetura não centralizada. Isso é muito legal, assim, quando você tem um aplicativo que você conseguiu escalar ele, já com bastante acesso, bastante gente usando, fica complicado de você ficar alguns minutos até com o sistema indisponível, já vira o caos. Então imagina lá, você tem na sua empresa, sei lá, 300 empresas usando teu software na nuvem, por exemplo. E ele cai, teu call center lá vai virar uma loucura, assim, em poucos minutos em top de ligação do pessoal reclamando. Então, trabalhando dessa forma aqui, você consegue isolar as partes dele e minimizar um pouco esse tipo de problema, né? Então, se cai o push, os demais serviços aqui não são interrompidos, né? Então, quem não recebe as notificações push acaba nem percebendo que essa parte do teu software caiu, entendeu? Para dar um exemplo um pouco mais prático, né, não ficar tão abstrato, imagina que você tem aí no seu app uma telinha de cadastro, né? Então a pessoa baixou seu app, instalou e vai fazer um cadastrinho para poder usar aí a tua plataforma. Então ela veio, entrou na telinha, colocou lá o novo cadastro, digitou o nome, o e-mail e a senha dela. O teu app pega essas informações, vai consumir um web service de cadastro de usuário, por exemplo. E esse web service vai fazer basicamente um insert lá na tab usuário e também vai fazer um insert na tab e-mail, por exemplo. Na tab usuário é para cadastrar o seu usuário, né? Para ele ficar lá na tabelinha de usuários. E o tab e-mail imagina que você tem uma tabela de envio de e-mails, que sempre que um usuário se cadastra, você quer mandar um e-mail para ele dizendo: olá, fulano de tal, seja bem-vindo à plataforma. Se você precisar de suporte, o telefone é XYZ e tudo mais, né? Então é esse exemplo que eu estou querendo dar aqui. Então a gente cadastrou o usuário na tabela de usuários e já cadastrou aí na tabela de e-mails um e-mail para ser enviado para esse usuário. Então eu representei ele aqui a tabela de e-mail, né? Então nessa hora eu faço um insert lá na tab e-mail, que ela tem o destinatário, que é o e-mail do meu cliente, tem o assunto do e-mail, que pode ser lá, sei lá, um bem-vindo, tem o texto, que é os dados do suporte e tudo mais, e tem lá o status do e-mail, que quando você insere o e-mail nessa tabela, ele fica com o status A. Aí eu tenho um processinho que roda a cada X segundos. Esse processinho é um outro executável que fica rodando lá no meu servidor. De, sei lá, cada 5 a cada 10 segundos, esse executável acessa essa tabelinha de e-mails minha aqui, vê todos os e-mails que estão com o status A de aberto, né? E sai disparando o envio desses e-mails para os meus clientes. Então, no exemplo que eu dei anteriormente, imagina que por algum motivo esse sisteminha de envio de e-mails aqui seu caiu. Por algum problema, seja ele qual for. Percebe que se essa parte aqui cai, o teu cadastro de usuários não fica comprometido. Então, se tiver outras pessoas baixando o seu app e tentando se cadastrar,
elas vão conseguir se cadastrar, vão usar normalmente o seu app, ele não vai cair. A única coisa que fica comprometida é esse executávelzinho que faz o envio dos e-mails. Então, o usuário acaba nem percebendo que você tem um problema, entendeu? Porque o que caiu para ele foi só esse microserviço de envio de e-mails. E esse conceito é a mesma coisa para notificação push, por exemplo. Você tem lá o seu executávelzinho que fica rodando, a cada X segundos ele acessa uma tabela, pega todo mundo que está lá com status A e sai disparando os pushes. Se por algum motivo a tua conexão lá com o Google ou com a Apple ela é interrompida por qualquer motivo que for, o teu app não sai do ar. É só esse serviço de envio de push que fica comprometido. Então tá aí uma coisa bem legal da gente trabalhar, né? Aí eu queria só dar aqui, enumerar, né, algumas razões para a gente adotar essa plataforma, essa metodologia de microserviços, né? Primeiro, como eu já disse, que a aplicação ela vai ficar descentralizada. Uma outra coisa bem bacana para quem trabalha em equipe, né, tem mais programadores trabalhando no mesmo projeto, é que facilita o trabalho das equipes simultaneamente. Então você imagina que você pode ter uma pessoa trabalhando no envio de SMS, outra pessoa trabalhando no executável de envio de e-mails, outra trabalhando no cadastro de clientes. Então a equipe consegue trabalhar com mais tranquilidade simultaneamente, né? Outra coisa é que você pode usar a ferramenta certa para cada tipo de serviço. Imagina que você tem o seu cadastro de cliente feito, sei lá, em Java, em Delphi, seja o que for. Mas a ferramenta para envio de push, por exemplo, poxa, é legal ter uma ferramenta bacana, fazer ela em Delphi. Aí o envio de e-mails, poxa, tem lá em Ruby uma rotina bem bacana, bem facinho de fazer para disparar os e-mails. Então posso fazer a parte de e-mails em Ruby. Então você fica com essa liberdade para usar as melhores ferramentas em cada um dos serviços, né? Uma outra coisa é que você consegue fazer a reconstrução de código mais rápido se for necessário, né? Então você imagina que assim, você não precisa reescrever a tua aplicação inteira novamente. Basta que, por exemplo, você pegue um desses microserviços e refaça somente ele, né? Se por algum motivo aquela linguagem que você está usando não teve performance, por exemplo, você não tem que refazer toda a sua aplicação, você faz só aquele pedacinho. A manutenção do seu projeto ela fica facilitada, né? Por N razões, né? Tanto pelo fato de você poder trabalhar com várias equipes simultaneamente, como pelo fato de você poder usar várias ferramentas, né? Na hora de você publicar novas atualizações em produção, é muito mais fácil, né? Você não tem que derrubar todo o seu sistema para subir um novo executável, por exemplo. Se você está trabalhando ali com uma atualizaçãozinha para o envio de e-mails, um único executável que você sobe ali, você já atualiza aquele serviço rapidinho, sem muita complicação. Todo o restante não é comprometido, né? Não sofre alteração nenhuma. Então você tem uma manutenção bem facilitada aí, pelo fato dele não estar centralizado. E por fim aqui eu enumerei a escalabilidade aprimorada. Isso porque você consegue usar para cada serviço seu, para cada microserviço, você pode usar uma ferramenta diferente e usar a ferramenta que tem mais performance para fazer aquele tipo de serviço. Seja ele um e-mail, seja ele consumir o web service da Receita Federal, emitir uma nota, sei lá, consumir um web service de aprovação de crédito. Enfim, seja ele o que for, né? Você consegue destinar aquele microserviço para usar a ferramenta que tem mais escalabilidade, que tem mais performance para resolver aquele determinado problema, né? Aí queria inaugurar aqui uma nova seção dos meus vídeos, que é o Corre a Boa, que eu queria dar uma dica assim de um material complementar, né, a esse assunto que a gente está vendo aqui. E eu queria estrear esse Qual é a Boa com um podcast. Não sei se vocês têm o hábito de ouvir podcast, mas esse é bem legal. É o hipsters.tech, que eles falam no episódio 17 aí exatamente sobre microserviços, né? Eles entram um pouco mais a fundo do que eu entrei, dão mais alguns exemplos
Então fica a dica aí para vocês baixarem o podcast e ouvirem lá, que é bem legal. Eles falam também de outros assuntos, né, em outros episódios. Fica aí o convite para vocês conhecerem o trabalho deles, que é bem legal. Ok? Então fica o convite aí para vocês se inscreverem aí no canal. Embaixo ali estão as redes sociais aí, né? Meu Instagram, o Facebook. Então fiquem à vontade para entrar em contato, para curtir as coisas lá e para participar aí das nossas discussões. Comentem aqui o que vocês acharam do vídeo, se vocês têm alguma dúvida, se vocês já usam microserviços no projeto de vocês. Vamos compartilhar um pouco de informação aí. Vamos fazer essa comunidade de desenvolvedores partilhar um pouco mais de informação. Que esse é um dos objetivos aqui do canal. Legal? Então, forte abraço, pessoal, e até o próximo vídeo. Valeu!